Desde os tempos mais remotos, a humanidade buscou respostas para os mistérios da vida e da morte. Algumas dessas buscas deram origem a cultos, e nem todos eles são tão inofensivos quanto parecem. Rituais secretos, crenças extremas e histórias que desafiam a razão. Hoje, vamos explorar os cultos mais assustadores, suas práticas macabras e os segredos que eles não querem que você saiba. Prepare-se para uma jornada ao lado mais sombrio da fé humana. Você está pronto para encarar o desconhecido? A família Manson, liderada por Charles Manson, foi um culto psicótico que surgiu no final da década de 1960 e teve um impacto devastador na sociedade americana. Manson conseguiu atrair um grupo de seguidores, muitos dos quais eram jovens vulneráveis, através de promessas de uma nova forma de vida, baseada em suas ideias radicalmente distorcidas e apocalípticas. Manson pregava que a guerra racial estava prestes a começar e que ele e seus seguidores seriam os instrumentos dessa revolução. Para ele, o assassinato de pessoas proeminentes, como a atriz Sharon Tate e outros membros do círculo de amigos dela, seria o primeiro passo para desencadear uma guerra racial em grande escala. O culto, que se autodenominava a família, era caracterizado por uma forte doutrinação e manipulação psicológica. Manson usava drogas alucinógenas para alterar o estado mental de seus seguidores e reforçar suas visões delirantes. A combinação de seu carisma e da incessante lavagem cerebral fez com que seus seguidores se entregassem completamente a ele, acreditando nas suas predições de um apocalipse iminente e na necessidade de incitar caos através da violência. Os membros do culto, conhecidos por sua lealdade incondicional a Manson, foram levados a acreditar que estavam agindo em nome de uma causa superior, como parte de uma revolução necessária para mudar o mundo. Os rituais realizados pela família Manson envolviam práticas extremas e perturbadoras, incluindo o conceito de Welter Selter, um termo que Manson usava para descrever sua visão distorcida de uma revolução racial. Ele acreditava que, ao cometer uma série de assassinatos brutais, seus seguidores poderiam incitar uma reação em cadeia de violência e destruição que levaria ao colapso da sociedade. Manson e seus seguidores acreditavam que, ao realizar esses assassinatos, estariam dando início a uma nova ordem mundial, uma revolução que, segundo ele, resultaria na vitória dos negros sobre os brancos. O uso de violência para gerar pânico e confusão tornou-se a base de sua estratégia. A violência extrema da família Manson culminou nos assassinatos de Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, e outros 4 indivíduos em sua residência em 1969, junto com uma série de outros assassinatos em Los Angeles. Os detalhes chocantes desses assassinatos, incluindo a brutalidade com que foram cometidos e os símbolos insanos deixados nas cenas do crime, espalharam terror por toda a nação. O impacto desses crimes foi imenso, não apenas pelo horror causado pelas mortes, mas pela revelação de como um líder manipulador poderia convencer seus seguidores a cometer atos tão extremos e horríveis em nome de uma visão distorcida. A família Manson deixou um legado de terror e serviu como um alerta sobre os perigos do culto à personalidade e da manipulação psicológica. A tragédia dos assassinatos de 1969 se tornou um dos episódios mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos, deixando um rastro de dor e desolação nas vidas das vítimas e de suas famílias. O culto de Manson se tornou um exemplo de como uma ideologia insana, alimentada pela lavagem cerebral e pelo controle mental, pode levar indivíduos a cometer atos de violência que ultrapassam qualquer limite de moralidade. A figura de Charles Manson, com sua habilidade de manipular e controlar, permanece como um símbolo de como a fé cega em líderes carismáticos pode levar ao caos e à destruição. A Igreja de Satanás, fundada por Anton LaVey em 1966, é uma organização que se distingue por sua abordagem filosófica do satanismo, separando-se de visões tradicionais que associam o satanismo à adoração do diabo ou a práticas de violência e maldade. Ao contrário das representações populares, a Igreja de Satanás, sob a liderança de LaVey, promove uma versão do satanismo que é mais uma filosofia de vida e um sistema ético do que uma religião centrada em rituais de adoração satânica. O satanismo de LaVey é essencialmente uma filosofia materialista que rejeita a ideia de um Deus transcendente e propõe, em vez disso, um foco no indivíduo e no egoísmo racional.
O satanismo laveiano defende a liberdade pessoal, o prazer, a autossuficiência e a indulgência em uma visão que coloca o ser humano no centro de sua própria existência. A figura de Satanás, em sua filosofia, não é vista como uma entidade malévola, mas como um símbolo de rebelião contra a opressão religiosa e social, bem como um ícone do livre-arbítrio e da busca pelo prazer pessoal. Satanás representa, portanto, a recusa às doutrinas religiosas tradicionais que condenam as necessidades humanas e naturais, como o desejo, o egoísmo e a ambição. A Igreja de Satanás, com sede nos Estados Unidos, não promove rituais de violência ou de sacrifícios, ao contrário do que muitos imaginam sobre o satanismo. Em vez disso, ela foca em rituais simbólicos que buscam fortalecer a autoimagem, o empoderamento pessoal e a busca pelo prazer, sendo um meio de expressar os princípios da filosofia satânica. LaVey escreveu vários livros que detalham os fundamentos dessa filosofia, incluindo a Bíblia Satânica, que descreve os 10 Comandamentos Satânicos, que são orientações voltadas para a satisfação pessoal, a valorização do individualismo e a condenação de hipócritas, como os líderes religiosos que, segundo LaVey, manipulam os outros. Embora a Igreja de Satanás defenda a indulgência e o egoísmo, ela também adota uma abordagem ética que não permite a violência ou a exploração dos outros. Seus princípios excluem a crueldade gratuita e a opressão, e promovem a responsabilidade individual e a autossuficiência. A ideia de não fazer aos outros o que você não quer que façam a você é uma diretriz ética central, apesar de ser apresentada de maneira pragmática, sem apelos a uma moralidade divina ou transcendental. O impacto cultural da Igreja de Satanás e de Anton LaVey foi significativo, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, quando a figura de Satanás se tornou um símbolo de resistência contra a autoridade e a moralidade tradicional. A Igreja de Satanás influenciou profundamente o movimento cultural e artístico, especialmente entre os jovens, que se viam refletidos nas ideias de liberdade, autossuficiência e não conformismo promovidas por LaVey. Muitos músicos, artistas e intelectuais foram atraídos pelas ideias laveianas, e o conceito de Satanás como símbolo de liberdade pessoal e desafio social ganhou destaque na cultura pop, sendo incorporado em filmes, músicas e literatura. A Igreja de Satanás continua ativa até hoje, embora com uma presença mais discreta em relação aos seus primeiros anos. Seu impacto, no entanto, permanece forte, com a ideia de um satanismo que não envolve necessariamente o mal, mas sim um conjunto de princípios que defendem a busca pelo prazer, pela autodeterminação e pela liberdade do indivíduo contra as limitações impostas pelas religiões tradicionais. A filosofia de Anton LaVey e sua visão do satanismo continuam a provocar debate, sendo um marco na história das filosofias alternativas que desafiaram a moralidade convencional. Os Cavaleiros Templários foram uma das ordens militares mais poderosas e misteriosas da Idade Média, com uma história que combina fé religiosa, poder político e questões controversas. Fundada no início do século XII, a Ordem dos Cavaleiros Templários surgiu durante as Cruzadas, com a missão de proteger os peregrinos cristãos que viajavam à Terra Santa. Inicialmente, eram conhecidos como os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, e o seu nome vinha do fato de terem estabelecido sua sede no Monte do Templo, em Jerusalém. Com o tempo, os templários adquiriram vastas riquezas, terras e influência política, tornando-se uma das organizações mais poderosas da época medieval. No entanto, a riqueza e o poder dos templários geraram muitas suspeitas e teorias sobre suas práticas. Durante os séculos XII e XIII, começaram a surgir rumores sobre rituais secretos, práticas ocultistas e atividades heréticas dentro da ordem. Os templários, que tinham seu próprio conjunto de rituais e símbolos, foram muitas vezes associados ao misticismo e ao ocultismo, embora não haja evidências claras de que as alegações sobre suas práticas ocultistas fossem verdadeiras. No entanto, o fato de que a ordem mantinha um segredo em torno de muitos de seus rituais alimentou especulações. O fim da Ordem dos Cavaleiros Templários veio de forma dramática no início do século XIV, quando o rei Filipe IV da França, endividado com a Ordem, iniciou uma campanha contra eles. Filipe, que tinha uma relação complicada com os Templários devido ao seu poder crescente, acusou a Ordem de heresia, idolatria, práticas de bruxaria e outros crimes graves. Em 1307, o rei ordenou a prisão de milhares de templários, e muitos foram torturados para confessar suas faltas.
O grande mestre da ordem, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314, e a ordem foi formalmente dissolvida pelo Papa Clemente V. As acusações de heresia e práticas ocultistas contra os templários nunca foram completamente provadas, mas o mistério em torno de sua queda e as lendas que surgiram em torno de seus rituais secretos alimentaram uma série de teorias da conspiração e histórias sobre sua suposta ligação com o ocultismo, a alquimia e até mesmo a busca pelo Santo Graal. Essas ideias, amplamente popularizadas ao longo dos séculos seguintes, transformaram os templários em figuras lendárias da cultura popular, com muitos especulando que eles ainda existem de forma secreta, protegendo segredos antigos e poderosos. A história dos Cavaleiros Templários continua a ser uma das mais fascinantes e enigmáticas da Idade Média. Enquanto a realidade de suas práticas e crenças permanece obscura, seu legado como uma ordem poderosa e misteriosa perdura, alimentando histórias e especulações até os dias de hoje. Esses cultos nos lembram do perigo de crenças extremas e da manipulação de líderes carismáticos sobre os indivíduos, muitas vezes levando-os a cometer atos de violência ou suicídio coletivo. Além disso, eles ilustram como o isolamento social e a doutrinação podem criar um ambiente de controle psicológico, onde as pessoas perdem a noção da realidade.